1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Está meio ruim no retorno aqui. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Amém? Então a gente está só relembrando, né, que essa aqui é a parte 2, que nós vimos a importância, irmãos, do congregar, na verdade. Eu falava domingo, Deus não mandou eu te fazer frequentador de igreja. Deus mandou fazer discípulo, né? Pregando aqui a palavra de Deus. E óbvio que a consequência é o que, irmãos? É frequentar que nem eu falei, não vou pedir para levantar a mão, mas eu te convidei para vir na Santa Ceia. Quem não precisa levantar a mão. E quem vem? Né? E quem não vem, eu não venho por quê? Então você é um frequentador de igreja, você não tem comunhão com Deus. Você frequenta a igreja. A não ser se for viajar, né? Aí foi lá na nossa igreja tomar Santa Ceia. Mas se estava aqui em Alvorada e não veio na Santa Ceia, você é um frequentador, você não é discípulo de Jesus. Você é um frequentador, você é alguém que não leva a sério a palavra de Deus, porque Santa Ceia é muito importante, né? A não ser quem for viajar, espero que tenha tomado Santa Ceia lá, ou até uma enfermidade, que Deus livre, né? Mas pode acontecer a pessoa não estar. Mas tirando isso, irmãos, tem que levar a sério a palavra de Deus. Por quê? Lembra que nós pregamos semana passada a importância de congregar. Lembra que nós pregamos semana passada a importância de buscar andar com os sábios. Amém? Quer dizer, tem que ter mudanças. Se é para ficar ali 10 anos, 15 anos, 20 anos do mesmo jeito, tem coisa errada. Ou o pregador está errado, não está me ensinando Bíblia, o que eu acho meio difícil, né? Porque quantos pastores já passaram por aqui, né? Eu conheço todos e a maioria é bênção, né? E espero que depois também seja, com certeza. Mas, né, eu não estou colocando em prática. Porque você vê que o Davi, irmãos, ele não chamou eles para se esconder na caverna, não é verdade? E ele também não ofereceu para eles, como eu falei, irmãos, é uma caverna. Você acha que tinha o quê? Wi-Fi, internet, chuveiro quente, comida toda hora? Era uma caverna, irmãos. Não era o conforto que atraía eles, não é verdade? Porque Davi não tinha conforto para eles, não era uma vida mais fácil, porque bem pelo contrário, né? Já imaginou, irmãos? Só homens são 400. Imagina se a gente para ir no banheiro, para tomar banho, fora mulher e criança, amém? Então não foi uma vida fácil que atraiu eles, porque não era, amém? Mas Davi não convidou, eles foram lá, e aí fala o quê? Eles estavam em aperto, eles estavam, muitos, né? Não eram todos com esses mesmos problemas, mas estavam endividados, outros estavam desgostosos, né? Com problema, com luta, né? Talvez com o próprio rei Saul, amém? E aí nós vimos, creio que você leu, lá em 2 Samuel 23, creio que você leu, né? Mas tem outras passagens também, que fala que aqueles ali, a grande maioria se tornou o quê? Os grandes valentes da vida. Gente que fez coisas maravilhosas, que talvez não eram tão famosos como Davi, mas foram tão usados quanto Davi. Não é verdade? E é aquilo que falávamos, eles foram atrás de uma mudança. Não foram lá só para se juntar, não foram lá só para passar o tempo, não foram lá só para ir na onda. Teve uma mudança na vida deles. Teve uma transformação. Eles entraram de um jeito e saíram melhores. Entraram ruim e saíram bons. Entraram maus e saíram talentosos. Amém? E é isso que nós vimos na semana passada, né? Davi não era perfeito não, né, irmãos? Mas o Davi se fez chefe deles. E Deus usou Davi para abençoar
a vida deles, amém? De novo, eles não foram por causa de uma vida melhor, não tinha, né? Davi não prometeu dinheiro para eles, o cara estava fugindo. Ele não prometeu nada. Eles ouviram e eles sentiram: eu vou lá com Davi, né? E como nós falamos, eram 400 homens. Bom, é muita gente, irmão. Fora a mulher e as crianças, né? Não sei se todos eram casados na época, mas faz aí, né? Meu Deus, é muita gente, irmão. E Deus mudou a vida deles. Não é verdade? Porque eles deixaram o Davi, né? Claro, né? Deixaram o Davi transformar. Então eu falei, irmãos, é isso, mano. Não é só ser frequentador de igreja. Frequentador é aquela pessoa religiosa, vem, não obedece a palavra, vem, não participa da Santa Ceia, vem, né? Já está 2, 3 anos vindo na igreja, não se conserta para se batizar nas águas. É aquela pessoa que frequenta, sabe? É aquela pessoa que vem, mas não pertence. É aquela pessoa que está ali, mas não está em Cristo. Quer dizer, não tem diferença nenhuma. A pessoa é uma religiosa. Até pode receber milagre? Pode. Lembra que Jesus falou, se não me engano, lá em Mateus 7, né? Que falou assim, que muitos não acreditam: Senhor, mas não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos maravilhas em teu nome. O que ele vai dizer? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Depois Jesus também fala, né? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Então quer dizer, irmão, irmã, não é só frequentar, é ser discípulo. Não é só estar, é estar em Cristo. Não é só fazer número, é fazer a diferença. Não é só estar ali, é obedecer. É isso que vai mudar a nossa vida. É isso que mudou a vida deles. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? E depois tornaram-se os grandes valentes da vida. Que bênção, né? Então, por isso que eu falei. E Deus muda, né? Deus muda. Agora, de novo, não porque Davi era perfeito, né, irmãos? Mas Deus usou Davi para acordar, para fazer eles crescerem, para fazer eles buscarem, para serem bênçãos, né? O melhor dia que eles tiveram, o melhor acerto da vida deles foi lá procurar Davi, né? Melhor lugar foi lá com quem podia abençoar eles, não materialmente, porque Davi não tinha nada para dar, né? Mas Davi tinha Deus, amém? E Deus abençoou poderosamente a vida deles. Se abrir o coração, Deus muda. Se deixar a terra boa, o fruto nasce. Não tem como, é simplesmente, não existe como não haver mudança. E eles foram abençoados, né? Isso foi mais ou menos o que eu preguei semana passada. Agora nós vamos para a primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Por isso que eu digo, irmãos, se eu quero frequentador de igreja, eu vou amaciar o teu ego. Agora, se eu quero discípulo de Jesus, eu vou pregar o evangelho para você. E o evangelho requer renúncia. O evangelho requer tomar a sua cruz. O evangelho requer negar a si mesmo. O evangelho requer o quê? Tudo ou tudo. Porque pela metade Deus não quer o coração de ninguém. Amém, irmãos? Se eu te quero frequentador de igreja, eu vou amaciar o teu ego. Agora, se eu te quero salvo, filho e filha de Deus, de novo, irmãos, eu vou te pregar o evangelho. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Aqui vai falar um pouco sobre os dons, não? Que os coríntios estavam meio... Coríntios é o pessoal que mora em Corinto. Amém? Até tem o time Corinthians, né? Vem daí o nome, né? Não sei o que tem a ver com Corinto, mas tem Corinthians, né? Tem a ver. Enfim, eles estavam aqui numa bagunça. Tanto que eu falei que Paulo vai ensinar eles a maneira... Quando eu digo Paulo vai ensinar, eu digo pelo Espírito, né? Paulo vai ensinar eles sobre a Santa Ceia, vai falar sobre os dons. Ele vai, nessa primeira carta,
mostrar um monte de coisa errada que eles faziam. Por quê, pastor? Porque a motivação deles estava errada. Daí que ele vai chegar no capítulo 13, o grande conhecido capítulo do amor. Amém? Para mostrar que Deus é amor e esse amor transforma a pessoa. E óbvio, transforma para melhor, né? E aí ele vai chegar no 14. Vai falar um pouco ali sobre os dons, tal. E ele vai falar agora, quando eu digo vai falar, eu digo usado por Deus, né? Ele vai falar agora no capítulo 14, primeira carta aos Coríntios 14, versículo 12. Ele fala assim, ó: assim também vós. Isso aqui é para a igreja, para os crentes, amém? Não é para o mundano lá fora ou para quem não tem Jesus. É para crente. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Então a palavra fala, né? Tu quer dom espiritual? Quer dizer, né? Já fala, é um dom espiritual, ou seja, é algo que vem do Espírito de Deus. A pessoa pode, né? Falei, ter a sua habilidade natural, mas não quer dizer que aquilo ali é espiritual. Se fosse natural, como falei, quem pregava bem não precisava do dom para pregar. É só porque a pessoa fala bem, então não tem nada que ver uma coisa com a outra. E às vezes é bem o contrário. Aquele que fala mal, Deus dá o dom de pregar. E aquele que acha que fala muito bem, aquele fala assim, meu Deus, que negação. Né? Então não é na carne, mas é do Espírito. Como eu pregava domingo, né? Que no corpo de Jesus, no Espírito, cada um de nós tem dons. Então a palavra fala, tu quer dom? Não tem problema. Tu pode querer sim. E olha, e tu pode querer, isso aqui é muito bonito, irmãos, sobejar, seja muito, amém? Seja bastante, seja transborda, não é verdade? Tu tem que querer muito, sim, transbordar abundantemente, né? Então, mas ele vai falar o quê? Mas tem que ser para a edificação da igreja. Amém? Ou seja, está mostrando que a motivação, inclusive foi a pregação de domingo, né? É o que, moço? A motivação é o amor, né? É fazer a igreja ser o que? Edificar. Pastor, o que é edificar a igreja? Começar a construir muro? Não. A igreja aqui são as pessoas. Então, de novo, né, irmãos? Se não tem o amor de Jesus, não vai ter o quê? O uso de Jesus. Como nós pregava domingo, né? Resumindo a pregação, que os dons que ele dá, o quê? É para ele se expressar o quê? Através de nós. Então a palavra fala assim, tem que ser para a edificação da igreja. Ou seja, tem que fazer para a pessoa crescer. O outro, né? Como nós vimos semana passada lá em Hebreus 10, né? Ou seja, fazer o outro crescer. Não é aquela coisa ancorada, estagnada, parada, não. Né? É crescer. É mudar, por isso que eu falei, né? Jesus não mandou fazer frequentador de igreja, ele mandou fazer discípulo. Ele falou, né? Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então não é o frequentador, não é o ritual, não é o religioso, não é o esquenta-banco desobediente, é o cristão, é aquela pessoa que quer viver como Jesus quer que ela viva. Então fala, ó, tu tem que buscar esses dons, não pode querer só um pouquinho, tem que querer bastante, mas para quê? Para a edificação do quê? A igreja. A igreja, ou seja, para você servir, né, e fazer aquela pessoa ser beneficiada pelo teu dom. Para fazer você servir e fazer o bem, né, demonstrar o amor para aquela pessoa através do teu dom. Como eu falei, se todo mundo pensasse assim, irmão, não tinha lugar vazio nessa igreja mais. Porque às vezes a pessoa acha que é só o pastor que deve trazer pessoas novas. Pelo carisma dele, pelo jeito que ele prega. Irmãos, isso nunca foi na Bíblia, verdade.
Mas é o que? A verdade é que cada ovelha deve gerar o quê? Ovelha. Porque se não fosse assim, entre aspas, os membros normais não tinham dons nenhum. Deus dava tudo para o pastor. Né? Mas não é. Já é porque cada um é o corpo de Cristo repartido. Né? E juntos nós somos o corpo de Cristo. Então cada um de nós tem que exercer o seu dom. Mas, de novo, qual é a motivação? É o amor. Qual é a motivação? É a edificação da igreja. Aí, de novo, mas se a pessoa fechar o coração, o problema é dela. Semear, eu semeei. Mas se a pessoa fechar os ouvidos e for rebelde, azar é dela. Pregar a verdade em amor, eu preguei. Mas se a pessoa se retirar, o problema é dela. O evangelho eu anunciei. Amém? Então a gente não vai ser cobrado se as pessoas não aceitarem. Vai ser cobrado se não pregar. Aí cada um vai saber, né, moço? Como eu falei, não vou ficar muito em detalhe, porque já preguei nos outros dias, já falei domingo também, aí cada um vai saber de Deus. Né? Qual é a sua vocação, qual é o seu dom, né? Vai sentir de Deus, vai buscar, cada um vai saber, não é verdade? Aquilo que é útil, né? Em nome de Jesus, amém? Então, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles. Quer dizer, bastante, não é coisa pouca não é ralinho não. Bastante, né? Procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Você fiel se Deus me der um dom, mas ele está falando assim, não te contenta só com talento, te contenta em buscar mais. Porque a motivação é o quê? Se você pode mais, você pode mais. Isso que nem eu vou falar daqui a pouco, né? Exemplo, tá, moço? Se eu posso suportar 50 quilos, o quanto eu vou poder levantar vai ser o que? 50 quilos. Não vou poder levantar mais. Então, dando só um exemplo, tá? Agora, digamos que a minha capacidade aumenta para 200 quilos. Não é verdade? Eu fazia coisa boa com 50, mas eu faço mais com 200. Agora eu levanto mais, quer dizer, agora eu faço mais. Aí vamos imaginando, né? Que a palavra fala tem que sobejar. Então, quanto mais vai aumentando a capacidade, mais vai aumentando o que, moço? O que Deus pode contar. A maneira dele poder se expressar. Amém, moço? Se Deus ama todo mundo igualmente, por que Ele não usa todo mundo igualmente? É porque as pessoas não se consagram igualmente. As pessoas não se doam igualmente. As pessoas não se entregam igualmente. Só isso. Porque não está em Deus o problema. Ele não tem falta de unção. Deus não tem problema de falta de capacidade. Mas é que nem todo mundo busca o que do mesmo? A pessoa que ouvir essa mulher fala assim, pastor, glória a Deus, só me chacoalhou. Eu quero ser usado por Deus. Agora o frequentador de igreja rebelde. Eu não concordo, não gostei. Os dois ouviram a mesma mensagem. E aí, Romanos, um pouquinho para trás aí, Romanos capítulo 14. Você falei, mano, se eu te quero frequentador, eu vou amaciar o teu ego. Agora, se eu te quero crente, eu vou te pregar o evangelho. E o evangelho chama para o compromisso. E o evangelho chama para a renúncia. E o evangelho requer obediência. Romanos capítulo 14. Aqui, o Romanos era uma igreja, como falar em Roma, né? Que eles tinham, digamos assim, Coríntios, por exemplo, eram mais gentios, entendeu? Que eram os pagãos, pessoas que não tinham muito conhecimento do judaísmo, amém? Só para você entender, né? Romanos já era uma igreja um pouco mais misturada, tinha muito judeu, judeu que eu digo de religião mesmo, né? Não só do país, tinha muito judeu que haviam conhecido ali, então se converteram para Jesus, amém? E tinha muitos pagãos, que como já fala, eram pagãos, né? E se converteram, estava dando às vezes alguns conflitos ali, né? Entre algumas coisas que os que eram judeus antigamente achavam que tinha que viver, tinha uma série de proibições, né? Mas hoje não tem mais isso, a não ser a carne sufocada, o sangue, né?
as coisas sacrificadas aos ídolos e relações sexuais, né? Prostituição, né? Enfim. E ali estava meio essa briga, né? E aí então Deus vai usar o apóstolo Paulo para ensinar eles, por isso que ele fala muito sobre a fé, né? Dizendo que, gente, é isso aí. E aí nós vamos chegar no Romanos 14, versículo 16. Você viu, irmãos, que até, né? Eu procuro dar para você o contexto aqui, porque uma coisa é eu pegar e ler o versículo, vai te abençoar. Mas agora quando eu pego, como eu faço, é o meu jeito, né? Coloco o versículo num contexto, eu falo assim, entendi. Isso é um exemplo de dedicação. Não precisava dar esse contexto para você, só chegar aqui e ler, e vai ser bênção. Mas quando eu te dou o contexto, é uma bênção maior, né? Então, Romanos 14, versículo 16, vai falar assim, ó: não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Aí vem o 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, coisas naturais, rituais, né? Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, de novo, né? É a obra do Espírito. Deus nos justifica pelo seu sangue, nos dá paz com Deus, nos dá alegria verdadeira, na verdade. Alegria verdadeira, né? A alegria verdadeira não está no carnaval, nunca estará, né? Ela está em Jesus. Então, não é o ritual em si, né? Mas é o quê? Mas é nessas coisas que o Espírito Santo produz na pessoa: a justiça, a paz e a alegria, né? É a transformação, é fazer uma nova criatura. Aí vai falar assim o 18: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito ao quê? Homens. Mas ele não tem que agradar homem. Realmente, irmãos, nas duas vezes que isso está no Novo Testamento, foi quando? Foi ali em Atos, né? Depois Paulo fala em Gálatas, que era o quê? A primeira parte, eles queriam proibir os apóstolos de falar de Jesus. Aí Pedro fala o quê? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. A segunda parte, ou segunda menção, está lá em Gálatas, que Paulo falava, né? Se eu ainda agradasse ao homem, não seria servo de... Que homens são aqueles ali? É o pessoal religioso, né? Se você agradasse a tua família espírita, tu não era crente. Se tu agradasse a tua família macumbeira, tu não era crente. Se tu agradasse a tua família católica, tu não era crente. Não é verdade? Então, é esse contexto. Não é que você é aquela pessoa ruim, porque eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou. Porque eu não vim aqui para fazer amigos. Eu vim. Mais do que amigos, eu vim para fazer família. Porque eu não estou aqui para agradar os outros. Eu estou. E eu quero agradar bastante. Isso aqui não é que está falando que tem que ser aquela pessoa, né, ranzinza, rabugenta, mal, não, nada disso, amém? Mas quer dizer, no espírito, né, aí vai ser agradável a Deus e aceito aos homens. Em que sentido, pastor? Do bom testemunho. Claro que vai ter aquela pessoa, o próprio contexto vai dar uns que vai perseguir a nossa fé, né? Não é que eu vou ser o politicamente correto, não é isso não, tá? Mas no sentido do quê? De ser uma bênção, né? É no sentido de até quem não vem para Jesus, mas a pessoa não pode negar a minha transformação. Como eu falei, aquela esposa ainda não se converteu, mas não tem como ela negar que o marido dela mudou. Ela viu mudança. Talvez ainda não venha para Jesus. Como eu falei, aquele pai, talvez os filhos, ou vice-versa, né? Os filhos mudou, talvez ainda não venham para Jesus, mas não tem como abrir a boca e não falar que não mudou. Não, o fulano não mudou, era cachaceira, bêbado, né? Era barraqueira, caloteira, e tudo quanto é eira que não presta, né? Mudou, amém? Mudou.
Ah, o fulano mudou, né? Vivia intocado no quarto com depressão, pensando em suicídio, agora vai para a igreja. Quer dizer, às vezes a pessoa não vem de imediato, mas não vai ter como dizer o que não mudou. Às vezes na vizinhança, né? Ou no trabalho, era aquela pessoa insuportável, ninguém gostava. Deus transformou, amém? É isso, não é agradar aos homens no sentido de ser um camaleão, não é isso não, né? Claro que se tiver que ficar na palavra, eu vou sempre ficar na palavra, mas é nisso de ser o que é uma pessoa abençoada. Então não é liberação para crente ser ranzinza, rabugento, não é verdade? Não é liberação, nada disso. Eu lembro que uma vez eu tinha coitadinho, não tinha sabedoria, né? Achava que tinha alguma coisa, mas tinha zelo, mas sem conhecimento, né? Não podia nem dar risada. Não pode, o obreiro não pode ficar dando muita risada. É um entendimento errado dele, né? Eu falei, peraí, Jesus, né? Jesus me faz feliz. Uma coisa é a zombaria, uma coisa é aquela piada feia, aquela linguagem, né, de duplo sentido, uma coisa é aquela maldade. Isso é óbvio que não, isso é malícia, né? Deus não quer nós, não. Outra coisa é a pessoa ser feliz de verdade, amém? Né? Um bando de boba alegre, né? Mas é diferente, com alegria, né? Com satisfação. A palavra de Deus falou aqui, servir ao Senhor com alegria. Às vezes vai me requerer disciplina do corpo. Hoje eu queria dormir, mas eu vou para a igreja. Talvez não vou ver assim, estou louco de sono. Não, tem que fazer oração pela cabeça, não tá bom. Não, até meio ali com sono. Mas eu estou com a alegria de servir a Deus. Meu espírito vai falar assim, coisa boa. Né? A gente vem até cansado para a igreja, com sono. Depois falar, que bom que eu fui. Né? Deus levanta, Deus fortalece a gente, né? Lembro quando eu trabalhava o dia inteiro, ia podre de cansado para a igreja, né? E falava, que bom que eu fui. Voltava lá forte, né? Voltava animado com Jesus, fazendo glória a Deus que eu fui. Né? Então é assim, muitos aqui vão dizer que é. Então, quem serve a Cristo, agradável a Deus, e aceita aquela simpatia, mas não que vai negar a palavra de Deus, entendeu? Né? E aí eu vou falar agora no 19, assim, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, olha aí, e para a edificação, de novo, de uns para com os outros. Vimos lá na caverna de Adulão, as pessoas ganharam com Davi, mas Davi também ganhou com as pessoas, porque ele não enfrentava exército sozinho, ele tinha os caras bons do lado dele. Mas por que os caras eram bons? Porque foram procurar aquele que era bom, os valentes, né? Hoje também, claro, Deus usa as mulheres, com certeza, não é só os homens, né? Mas quer dizer, um cresce com o outro em nome de Jesus, amém? De novo, quem teve todos os dons foi o Senhor Jesus, irmãos. Nenhum homem, por mais iluminado ou talentoso que seja, por mais, como falar a palavra, que sobeje, ninguém vai ter todos 100% da hora, né? Isso que Deus nos chamou aqui para nós congregarmos, de novo, não é frequentador de igreja, é congregar. Eu sou de Jesus e congrego na igreja. Eu sou de Jesus e congrego com os meus irmãos. Eu sou de Jesus, né? E peço para que Ele me use. Então, quer dizer, para a paz e para a edificação de uns para os outros. Que foi aquilo que nós vimos semana passada em Hebreus 10, que falava, né? Antes admoestemo-nos uns aos outros, ao amor e à prática das boas obras. E quanto mais, quando vês que aquele dia vai se aproximando. Quer dizer, quanto mais a gente vê que Jesus vai voltar, mais tem que ter essa edificação. Amém? Alguns falam assim, não vou na igreja, porque lá tem muito erro. Eu te pergunto, como você sabe disso? Tem algum mapa? Deixa eu falar bonito, como você quantifica os erros? Tu te formou em algum lugar?
Como que você chegou a essa conclusão de que tem muitos erros? Você tirou essa informação da onde? Você fez um curso, recebeu de Deus um dom? Como que você faz essa informação? Não é verdade? Às vezes eles desculpam, não estou dizendo que não possa haver outros que não pregam o evangelho, é outra coisa, mas às vezes não é, mas às vezes muitos erros é que as irmãs ali foram comer pastel e não me convidaram. Ai, tô magoado. Mas te convidaram 15 vezes, tu nunca foi? Ah, não convido mais também. Aí, às vezes os erros são esses, né? Porque na hora da pregação, às vezes tem pessoa que fica conversando. E por que tu senta no fundão? Senta aqui no primeiro banco. Aqui, ó, a irmã Lu está aqui no banco. Ela não vê nada do que está acontecendo lá atrás. Ela não vê se alguém foi no banheiro, se alguém foi tomar água. Ela não vê se alguém está mexendo no celular. Só ela vê a Grace e eu. Senta aqui na frente então, né? E tem que ver que às vezes aquela pessoa que está mexendo no celular, se ela às vezes não está chegando agora na igreja, né? Às vezes é uma pessoa que não é convertida ainda, não é verdade? Então tu tem que entender, tem muitos erros. Mas eu pergunto, como que você entende que tem muitos erros? Tem alguma medição? É o Ibope, é o Datafolha? O que seria ter muitos erros? Conversa fiada, irmão. Conversa fiada, não é verdade? Eu não digo que você está num lugar, começando no altar, né? Onde o evangelho não é pregado, onde a Bíblia não é nem aberta, aonde, né, as motivações se vê do altar, que são, aí sim, aí é outra história, amém? Mas agora, irmãos, isso aí, eu falei, né? Pastor que é um grupo de obreiros perfeito, ele vai ter que fazer a obra sozinho. E aliás, nem ele não é perfeito. Uma coisa é você cobrar uma coisa errada, você repreender, puxar a orelha, né? Quando a pessoa está fazendo uma coisa errada na palavra, né? Com amor no coração. Outra coisa é criar um grupo de obreiros perfeito, irmão. Tem que fazer a obra sozinho. E nem faz porque tu também não é perfeito. Amém? As pessoas vêm, crescem, amadurecem, né? De novo, você tem que cobrar, né? Tem que cobrar. Mas ele não vai ter um grupo perfeito de pessoas perfeitas. Não digo em pecado. Pecado é outra coisa, amém? Isso para nós não queremos saber. Eu digo o quê? A perfeição, amém? Né? Então não adianta, irmãos. Não, eu quero. Vamos dar um exemplo, né? Não, eu quero uma igreja, um povo melhor que Alvorada. Não tem um povo melhor que Alvorada, irmãos. Por quê? Porque Alvoradas são feitas de seres humanos que não foram transformados ainda, amém? Aí eu posso até, tá amarrado, não quero nem, tá? Posso lá, não, agora Deus me botou numa igreja perfeita. É só até começar a ver os erros. Lá também vai ter gente que não é dizimista. Lá também vai ter gente que faz manha, beiço, né? Vai ter as veinhas chatas que tu pergunta oi, ela quer contar toda a vida dela pela 15ª vez de novo. Aí vai ter aquele jovem que tem que puxar a orelha, que às vezes, né? Tem que pegar meio no tranco, mas depois vai, amém? É assim, a mesma coisa com cidade. Não, porque na serra, na serra não tem nem hospital, ninguém fica doente lá. Não, porque a praia, na praia não tem nem divórcio. É maravilhoso. Não, tem gente que vai ter problema. Não adianta, amém? Não adianta. Então a palavra falou o quê? Você tem que buscar a paz. Você tem que buscar onde você está, a edificação. Aí você começa, né, a ensinar a palavra. Deus começa a ensinar você, amém? E aí Deus começa a transformar, e aquele povo se transforma, amém? De novo, olha o tipo de pessoa que foi até a caverna. E olha o tipo de pessoas que elas se tornaram depois, amém? Deus trabalhou, Deus fez a obra neles. Então, glória a Deus, né? Então isso aqui é muito lindo. Então, eu vou pegar aqui, vamos ler do novo 19, ó. Sigamos as coisas, pois, que servem para a paz e a edificação de uns para outros. Então cada um de nós se preocupa em crescer e cada um de nós se preocupa em crescer o outro.
Amém? Ah, mas o outro não aceita. Azar é dele, minha parte está fazendo. E aí, vamos dar um salto no capítulo 15, versículo 1. Já vamos fazer a oração. Versículo 1. Então não vai ter um lugar perfeito. Amém, irmãos? Há lugares sim que as pessoas são mais dedicadas. Por exemplo, as nossas igrejas do interior, irmão, lá se o pastor não levanta o volume, o povo não ouve ele, porque o povo ora. O povo do interior é o povo que ora e fala alto. Às vezes, né? Mas aqui na reunião você vai orar, até os obreiros. Sim, Jesus amado, tá feio o negócio. O pessoal parece que não fala para fora. Interior não, interior as pessoas vão nos olhar, né? Não sei, mas não deveria ser assim, amém? O pessoal da região metropolitana é mais duro. Não deveria ser. Deveria abrir o coração. Deveria os obreiros orar em voz alta, junto. Né? Mas ali não é. E é verdade, isso tem, mas começa a ensinar e o povo se dedica também em nome de Jesus, amém? Então a gente vai crescendo, né? Todos nós, amém? E aí, para encerrar essa parte aqui, eu vou encerrar no versículo 4, mas eu vou ler um. Romanos, né? 15, versículo 1. Vai falar assim, ó. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quer dizer, né, o fraco é aquele que ainda não ficou o quê? Forte. Ele fala, eu sempre na oração, você já viu eu na oração, principalmente domingo, né? Os Deus, eu abençoo quem está aqui há muitos anos, né? Tem irmãos aqui que está há muito tempo com Jesus. Mas também eu abençoo o Senhor, essa pessoa que está chegando agora, ou que está há pouco tempo. É o fraco, né? Tem irmãos aí que já oram, você nem passou a falar, já oram, né? Você viu que eu não falo, levanta a mão, abaixa a mão, repita comigo isso, dá uma voltinha, e fala. Você viu que eu não faço isso na hora da oração? Agora diga isso para Deus, agora levanta a mão. Eu não faço esse negócio, porque sempre vai fazer. Quer levantar a mão, levanta. Quer botar a mão no coração, bota. Está orando, né? Mas às vezes tem aquela pessoa que está chegando agora. Aprendeu a rezar, não é verdade? Ave Maria, Pai Nosso, Antônio do Senhor. Não sabe falar com Deus. A pessoa é o quê? Fraca. Aí eu vou dizer, fecha os seus olhos aí, meu irmão, e te liga com Deus. Amém? Aí a pessoa vai crescendo. Agora também não pode ficar 10 anos assim, né? Aí eu falei, cadê a transformação do Evangelho? Então, quer dizer, a pessoa vai crescendo, amém? Como eu falei, vai chegando na igreja, né? Às vezes não sabe nem muito folhear a Bíblia, né? Ou às vezes não tem muito aquele amor por ele a Bíblia, né? Aí vem o pastor, começa a pregar e fica assim, que palavra! Até a Bíblia você começa a ler mais, né? Isso é uma coisa que eu vou deixar aqui nessa igreja. Não que não li antes, mas li mais agora. Que mensagem! Aí você começa a ler de novo, né? Começa a querer fazer a grade, você cresce. Isso é uma coisa boa que eu vou deixar aqui. A maioria, glória a Deus, eu vi que cresceu, né? Mas aí a pessoa vai ler a Bíblia, né? E cresce, e amadurece. Então quer dizer, é para nós fazer isso em nome de Jesus. Não é com o objetivo de manter eles fracos o resto da vida. Não é isso não, amém? Mas é aquilo que o pastor prega. Primeiro eu sou abençoado, para depois ser um abençoador. Mas não é o objetivo o resto da vida eles ficarem sem ser abençoados por si mesmos, né? Mas eu abençoá-los para que eles também cresçam e tenham o que? A vida deles com Deus, amém? Para que eles também sejam o galho que também dê o que? Frutos. Eu não sou homem de todos os dons, né? Deus vai levantar. Então é esse crescimento, amém? Esse discipulado que a gente vai aprendendo, né? Então suportar significa dar suporte, mas de novo, não é ficar o resto da vida, né? Fraco. Suportar e não agradar a nós mesmos. Aí vai dizer assim, 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo. De novo aqui, viu? Agrade ao seu próximo. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou.
Eu não vim aqui para fazer amizade, eu vim para fazer amigos e família em Jesus. Eu não estou aqui para fazer amizade, eu estou. Quero levar bastante amigo aqui de Alvorada o dia que eu for embora em nome de Jesus. Amigos meus, mas principalmente amigos de Jesus, amém? É isso, irmão. Não é aquela rabugentice. Isso não é de Deus. Né? Então, olha só que bonito, né? Cada um de nós agrade o seu próximo. No que? No que é bom para edificar. Que bênção, né? Então, é um aprendizado para todos nós. Eu também estou aprendendo. Não, não, mas eu também estou crescendo, estou aprendendo, vou amadurecendo, né? Todos nós precisamos, todos, né? Não é só um. E aí vai falar assim, ó, que quem é a nossa motivação? 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caiu as injúrias dos que te injuriam. Jesus vem aqui para mostrar que ele era filho de Deus? Também. Mas o que me adiantaria ele ter vindo para mostrar que ele era o filho de Deus? Se ele não tivesse o quê? Por mim e por você se entregue na cruz. Ia adiantar alguma coisa? Nós ia tudo para o inferno. Então ele não vem apenas para mostrar que ele era filho de Deus. Amém? Ele também se fez filho do homem para dar a sua vida aqui em resgate de muitos. Foi o que nós pregávamos domingo, não é verdade? Então ele me trouxe novamente para Deus. De novo, Jesus não morreu na cruz para pagar o diabo. A nossa dívida era com Deus. O diabo só ficava nesse vazio que havia entre Deus e o homem. Mas agora Jesus fecha esse vazio. Amém? O crente está o quê? Reconciliado. Ele tem a justiça, a paz e a alegria do Espírito. Amém? Glória a Deus. Filho de Deus. Com F minúsculo, né? Porque um dia o Filho de Deus, com F maiúsculo, se entregou. Então ele não veio aqui para mostrar. Olha como eu sou de Deus. E ele era o próprio Deus, né? Olha como eu sou santo. E ele era o santo. Amém? Olha aqui como eu sou, né, autoridade. E ele é a autoridade. Mas se ele viesse só para mostrar isso, não nos teria benefício. Nós ia tudo para o inferno. Do mesmo jeito. Então, quer dizer, se ele tivesse vindo ou não tivesse vindo, não foi diferença nenhuma. Mas glória a Deus que ele não se agradou assim. Isso é muito lindo, né? Ele se entregou ali naquela cruz por nós. E depois ressuscitou, claro, né? Então a palavra fala, tu entendeu o que Jesus fez? Jesus foi para resolver o assunto. Então a palavra fala, ele é o teu exemplo, né? Tu tem que resolver o assunto. A unção não é para te mostrar para os outros que tu tem e eles não têm, é para te ajudar eles a crescer. Se eles não querem, o problema é deles. Mas a maioria vai querer sim. Quer dizer, é muito bonito. Isso aqui é, né? Jesus é o nosso motivo. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, né? Se Davi fez uma obra bonita na caverna de Adulão, Jesus é muito maior do que Davi, com certeza, né? Glória a Deus. Então, também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Aí, para encerrar aqui, nós vamos fazer oração. 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A obra de Jesus, né? A Bíblia. Para que, pela paciência e consolação das Escrituras, que é a palavra de Deus, tenhamos o quê? Esperança. Eu vou ler aqui o 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém? Então é aquela unidade do Espírito, não é aquela unidade aqui fabricada. Amém? Eu sempre falo para os obreiros, eu posso levar eles na rédea curta na base do medo. Senão o pastor me tira da obra, porque você me bota no banco, porque eu tenho lá. Vou andar na rédea curta, na base do medo. Aí deixa eu te falar uma coisa, aí o dia que vai embora ninguém sente saudade.
Ninguém tem que ser. Agora, outra coisa, irmãos, é a gente, né, procurar o quê? Em Jesus conquistar o coração daquela pessoa. Amém? Aí a pessoa vai estar, até porta na rédea curta, sim, melhor que porta larga. Mas o quê? Mas é com amor. Aí como eu falei, aí é o tipo de pessoa que o dia que tu vai embora sem saudade de ti. Entendeu? Gosta de ti. Não te vê lá numa reunião e fala assim, ai meu pai amado. Não te vê num culto lá na sede. Ai meu pai amado. Amém? Entendeu? É isso. Claro que a gente não é perfeito, a gente não consegue andar no auge da hora, mas é o ensinamento a mesma coisa em todos os lugares, né? Então, o medo não produz, né, a obra de Deus, é o amor que lança fora todo mundo. Então, pega essa palavra aqui, vamos parar aqui, né? Então, o que nós resumidamente aprendemos hoje? É para nós edificarmos uns aos outros. De novo, ninguém tem todos os dons. Cada um vai ter os seus dons que Deus repartiu, né? Mais que aprendemos, mas tem que procurar crescer para edificar o que? A igreja. Que mais que nós aprendemos? Mas não é para nós ficar nos alegrando, não. Nosso objetivo não é manter as pessoas fracas o resto da vida. Entendeu? Não é isso. Isso não é suportar o fraco, não é fazer ele fraco o resto da vida. Ele vai para o inferno se ele não se converter. Mas o quê? É você levar ele a se fortalecer para que amanhã depois ele seja forte e fortaleça os outros. Amém? E qual é o nosso maior exemplo? O próprio Senhor Jesus, que veio para mostrar que ele era filho, mas veio para dar a vida dele, né? Para nos fazer filhos de Deus. Amém? Ele é o nosso exemplo, né? Vamos parar aqui. De novo, irmãos, é mais do que o frequentador de igreja. Jesus quer te fazer discípulo. Amém? Vamos parar aqui. Deus abençoe você de casa.